Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, a vocês, irmãos e irmãs que estão aqui nesta catedral, como é bom receber estas palavras de Jesus no nosso coração, que diz: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Nós vemos na nossa sociedade, no nosso dia a dia, uma correria tão desenfreada que nós perdemos a noção do silêncio, nós vamos deixando que o nosso coração se perturbe e, como consequência, nós vamos dando força para os nossos problemas e esquecemos que o próprio Jesus Cristo nos diz, ao nosso coração, diz ao seu e ao meu hoje: não se perturbe o teu coração, apenas tende fé. Essas palavras, quando elas caem no nosso coração, elas devem nos inspirar a confiança no próprio Deus, a confiança de que o Senhor Jesus, Ele nos acompanha e conhece todos os nossos problemas, conhece todas as nossas dificuldades, mas Ele quer que nós, com a fé que temos nele, possamos cumprir com a nossa missão de sacerdotes, como nos diz a segunda leitura. Aqui São Pedro está falando não do sacerdócio ministerial, que é o meu sacerdócio, onde eu ofereço o sacrifício do altar para termos Jesus Cristo vivo e ressuscitado na Eucaristia. Mas nós, todos, como batizados, nós nos tornamos sacerdócio santo. Nós participamos do sacerdócio de Cristo, o qual São Pedro diz devemos oferecer sacrifícios espirituais. Quando o padre, no altar, ele fala: orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. É neste momento que nós oferecemos o nosso sacrifício, que o povo escolhido, o povo santo, oferece o seu sacrifício, que é o sacrifício da vida familiar, da vida conjugal, do seu trabalho, das suas dores, das suas angústias. É este sacrifício do seu próprio ser que oferecemos ao altar, juntamente com o sacrifício de Cristo. Portanto, nós participamos do sacerdócio real de nosso Senhor Jesus Cristo e temos esta possibilidade de ofertar a nossa vida. É este o sacrifício espiritual, ofertar o nosso apostolado, ofertar aquilo que nós nos predispomos em colaborar com Cristo para que o reino de Deus cresça e aconteça desde já aqui neste mundo. E neste caminho, neste caminhar, Jesus, Ele se apresenta como caminho. É este caminho que nos faz conhecer a verdade e que nos possibilita a vida verdadeira. É o caminho que Jesus Cristo, neste caminho que nós conhecemos a verdade plena. Nós aqui neste mundo, se formos ouvir, existem tantas verdades, mas que não nos levam e não dão sentido a nada. Agora, quando nós buscamos a Cristo, este caminho que Ele nos propõe, aí o nosso coração percebe esta verdade que dá sentido a toda a nossa vida, que dá sentido à nossa vocação que recebemos e que nos dá a certeza de uma vida eterna, a vida verdadeira. Não é a bios, a vida que nós vivemos aqui neste mundo, mas é a zoé, a vida plena, a vida divina que somente Jesus pode nos oferecer.
E olha que interessante, Jesus usa este evangelho e como parábola, porque no tempo de Jesus, quando as pessoas se casavam, eles se casavam oficialmente, mas o noivo não ia morar junto com a noiva. O noivo tinha a obrigação de construir um lugar, uma casa, para depois, quando esta casa estivesse pronta, buscar a noiva e em procissão fazer festa nesta casa e aí consumar o casamento. Como nós entendemos, quando José ficou nesta dúvida, nesta agonia, quando Nossa Senhora ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Eles não estavam morando juntos, estavam casados oficialmente, mas não tinham feito este segundo passo de coabitar. E Jesus usa desta imagem do casamento, nos mostrando que Ele é o noivo, que vai preparar um lugar para nós, para a sua esposa, ou seja, a igreja, que somos nós, pedras vivas que constroem este edifício espiritual. Olha que bonito, olha a inteligência que Jesus tem em explicar o caminho que nós fazemos aqui neste mundo para um dia participarmos da vida plena na Trindade divina. E Jesus diz assim: eu vou preparar um lugar para vós, vou preparar este lugar. E quando este lugar estiver pronto, voltarei e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês também estejam junto comigo, vivendo este amor pleno, esta vida plena no céu. Queridos irmãos e irmãs, para nós alcançarmos a vida eterna, precisamos trilhar este caminho proposto por nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós ouvimos na leitura, a igreja primitiva também tinha seus problemas. Conforme ia crescendo o povo, os discípulos também iam crescendo os problemas, as desavenças entre eles. Mas o que curava tudo? O que sanava as diferenças, as brigas entre eles? O ponto de unidade: Jesus Cristo, nosso Senhor. Cristo era o ponto de unidade em tudo, porque quando nós buscamos viver aquilo que Jesus ensina, todas as desavenças desaparecem, todos os muros caem e nós seguimos como irmãos, como povo de Deus para a vida eterna. Por isso que busquemos viver com intensidade aquilo que Jesus nos fala, este Jesus que a palavra nos apresenta. Não aquele Jesus que eu quero acreditar ou que eu fantasio na minha mente, mas o Jesus que se encarnou, que assumiu a nossa fragilidade humana, perdoou os nossos pecados e ressurgindo nos abriu as portas do céu. É este Jesus que precisamos seguir, este Jesus manso e humilde de coração, que nos ensinou este caminho do amor e da misericórdia. Por isso, que tenhamos sempre Jesus como aquele que nos guia. Domingo passado ele diz: eu sou a porta, e para acessar ao Pai, precisam passar por esta porta. Nós precisamos acolher Cristo na nossa vida, precisamos deixar que Ele nos ajude nas nossas escolhas, Ele nos ajude nas nossas relações, para que o mal não vença, mas sim sempre a graça de Deus, o bem. Mas quando nós nos afastamos dele, quando deixamos que as perturbações, como diz o Evangelho, quando deixamos que os problemas tomem proporções que vão afogando o nosso discipulado, que vão nos fazendo perder a noção da eternidade, então nós vamos caminhando sem sentido.